Olá, eu sou Mônica de Assis, sanitarista do Instituto Nacional de Câncer, passando por aqui para falar com vocês sobre as atuais recomendações do Ministério da Saúde para a gente se proteger do câncer de mama. Bora lá? Estima-se hoje que é possível evitar 17% dos casos novos de câncer de mama no Brasil. Manter o peso corporal saudável, ser fisicamente ativa e evitar bebidas alcoólicas são práticas que ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. Lembrando que o aleitamento materno também é um fator de proteção, bom para a criança e bom para a mulher. Fique atenta às suas mamas, olhe, palpe, sinta as suas mamas no dia a dia da forma que for mais confortável. Não tem dia certo e nem jeito certo para fazer isso. O importante é a gente conhecer as nossas mamas, as suas variações naturais e ficar de olho nas alterações suspeitas. Quais? O nódulo, caroço, endurecido, fixo e geralmente indolor é o principal sinal suspeito de câncer de mama. Outras alterações são pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo ou saída espontânea de líquido, especialmente se ela for só de um deles, e pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço. Percebeu algo suspeito? Busque um serviço de saúde. Não deixe o medo te paralisar. O tratamento do câncer de mama evoluiu demais. As mulheres hoje sobrevivem à doença, ainda mais quando conseguem identificá-la e tratá-lo quanto antes. Se a gente enfrenta o medo, a gente preserva a saúde e a vida. E por fim, informe-se sobre a mamografia. Como exame de rotina, a mamografia é recomendada para mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos. Fora dessa faixa etária, ela pode trazer mais riscos do que benefícios. Conheça mais e decida o que é melhor para você. Há 14 anos atrás, quando eu tinha 45 anos, eu tive um câncer de mama. Não foi negligência, pois uns 43 anos, mais ou menos, apareceu um nódulo no meu seio. E eu comecei a passar no mastologista de 6 em 6 meses. Eu fazia acompanhamento, os médicos diziam que era benigno, que não tinha necessidade de cirurgia. E quando eu estava 45 anos, em janeiro, eu fiz uma punção, uma agulha fina, deu que ele era benigno. Quando eu voltei no mastologista, eu passei no hospital público do servidor, eu era funcionária pública, passei por um programa lá que todas as mulheres faziam os exames num dia só, todos os exames ginecológicos, todos. E o médico identificou que eu tinha um nódulo, eu já sabia, mas eu fiquei tranquila, pois há 7 meses atrás, tinha feito exame e estava tudo bem. E fiz punção dessa vez com agulha grossa. E quando eu fui buscar o resultado dos exames, depois de alguns dias, o médico pegou aquele resultado do exame e leu para mim uma naturalidade, uma frieza muito grande. Você está com câncer de mama na mama direita, você vai tirar a mama, você vai fazer quimioterapia, vai ficar careca, vai fazer radioterapia. Falou desse jeito para mim. Eu acho que foi um dos piores dias da minha vida, Foi um choque muito grande na minha vida. Aquele dia eu fiquei muito desorientada, sozinha, fui pro metrô, pensei 1000 besteiras, é o que a gente mais pensa na hora, mas graças a Deus, eu acho que eu ouvi o meu anjo da guarda, Esse dia eu pensei muito no meu filho, na minha mãe e no meu pai. Foi isso que me segurou para não fazer uma besteira. E fiquei muito revoltada, briguei com Deus, perguntava, questionava por quê, o que eu tinha feito, mas nada disso resolveu. E a conselho de uma amiga, eu fui procurar um outro hospital, porque eu não queria voltar para o servidor. Eu não queria passar mais com aquele médico. Passei com a assistente social e ela conseguiu uma consulta para mim na semana seguinte. E eu passei, conversei com ela, expliquei, chorei muito, expliquei tudo que tinha acontecido. Passei com uma equipe muito legal, a doutora Karina. E ela, assim, me falou
as mesmas coisas que o médico do hospital tinha me falado, só que de uma maneira diferente, né? Com muito mais empatia. Fui operada no mesmo ano, né? Em novembro. Em janeiro já comecei a fazer as quimioterapias. Durante a quimioterapia passava muito, muito mal. Ficava 7 dias na minha mãe. Depois, quando eu melhorava, ia para minha casa, que eu morava só com meu filho, e voltava a trabalhar. Durante a minha quimioterapia, eu decidi reagir, lutar, porque não ia adiantar eu ficar sentada chorando. Eu tive um apoio muito grande do meu filho, dos meus pais, de amigas, nas escolas que eu trabalhava, que eu sou professora aposentada, me davam carona, porque nessa época eu estava sem carro. Então, assim, eu fui muito acolhida. E isso é muito, muito, muito importante para uma pessoa que está passando por isso. O amor, né? E eu venci. Durante 6 meses, eu não fiquei doente, não tive uma gripe, não tive nada. Era uma força de vontade de vencer, uma vontade de viver muito grande. Isso foi muito importante para a minha cura. E quando eu ia no hospital para fazer a químio, a rádio principalmente, e eu escutava a história de pessoas que já estavam lá pela 2ª, pela 3ª vez, e eu pensava e falava, oh, meu Deus, eu não vou voltar aqui. Já aprendi a lição, já aprendi o propósito de tudo isso. E foi assim, eu venci. Fiquei careca, usei peruca, não precisei tomar nenhum remédio para dormir, remédios, né, calmantes, não precisei nada disso. E eu fui vencendo, com a minha fé, com a força dos amigos, o amor, né, a família, e eu venci. Fazem 14 anos, nunca mais tive nada, graças a Deus. Minha vida mudou muito, mudei muitos conceitos, mudei a alimentação. E hoje eu faço os exames uma vez por ano e tô aí. Faço trabalhos voluntários, porque eu acho que tudo que eu passei na minha vida tinha um propósito. E o propósito era me tornar uma pessoa melhor. E eu acho que a cada dia que passa, vou melhorando um pouquinho mais. E assim, a mensagem que eu deixo para qualquer mulher que passe por isso é que ela não desista, que ela se ame, se cuide e tenha muita, mas muita fé mesmo. Tudo vai dar certo. Um beijo e até. Em 2012 eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu descobri esse câncer através de exames de rotina, eu não sentia nada, nem no autoexame, eu não sentia nenhum incômodo, nunca tive nenhum problema na família, mas eu já fazia os exames todo ano. E aí, graças a esse exame, eu fui diagnosticada precocemente e consegui tratar. Eu descobri o câncer em janeiro de 2012, eu tinha 39 anos. E aí o médico me disse que era um câncer totalmente tratável, inicial e cirúrgico. Então, em menos de um mês entre o diagnóstico e a cirurgia, né, aconteceu tudo isso. Em menos de um mês eu já fiz a cirurgia e deu tudo super certo. Depois da cirurgia eu fiz 28 sessões de radioterapia e depois 5 anos de tratamento com remédio, com tamoxifeno. Deu tudo certo, eu tenho muito a agradecer, eu fiquei muito emocionada assim, ver como a ciência é incrível, a medicina, e que muitas vezes quando a gente não está exposta a nada, nenhum tipo de doença ou algum familiar que está fazendo algum tratamento, a gente não tem noção do que é a medicina e do que é a ciência. E eu me lembro que quando o médico me deu o diagnóstico, ele falou assim, se você não quiser, você não precisa contar para as pessoas que você está passando por esse problema. E eu saí do consultório pensando assim, eu sempre na minha vida até hoje falo que nada acontece por acaso. Então eu acho que o diagnóstico de câncer não aconteceu por acaso também, então eu não tinha que esconder. E aí eu falei, não, eu vou falar sobre isso até para alertar outras pessoas, né? Isso tem que servir não só para mim, para outras pessoas também. Aí eu me lembro que um dia depois, eu sou fonoaudióloga, eu cheguei na clínica que eu trabalhava, que tinha uma secretária, e chamei a secretária para contar o que estava acontecendo e para dizer que eu ia me afastar por um tempo, que eu queria me dedicar ao tratamento, enfim. E ela escutou, tal. Aí passou um dia, ela chegou para mim na minha sala e falou assim, ai doutora, eu
fazia 4 anos que eu não fazia exame periódico, porque sabe, quando você vai deixando para depois e não marca e passa mais um ano. E aí agora, com a sua história, eu resolvi agendar e já agendei meus exames. E aí eu fiquei feliz, assim, porque a minha história valeu para uma outra pessoa falar, peraí, eu também tô com os meus exames atrasados, eu preciso ver. Deu tudo certo com ela também, mas eu acho que foi muito interessante, muito bom para mim eu contar e alertar, né, uma outra pessoa. E eu fiz isso durante todo o tempo de tratamento, né? Meu médico mesmo falava que se eu estivesse na fila do banco, que naquela época a gente ficava na fila no banco, né? E durante o tempo que eu estivesse lá, eu ia virar e falar para alguma pessoa que eu não conhecesse, que estava na fila também, que eu estava fazendo tratamento, que tinha acontecido isso, aquilo, e a gente ria, né? E eu falava, eu conto mesmo, porque eu acho que é importante e eu não tenho problema nenhum em falar isso. Então, o que eu queria dizer para vocês é da importância de fazer os exames periódicos, de estar sempre atenta à saúde no geral, porque um diagnóstico precoce de câncer ou de qualquer outra doença é fundamental para se iniciar um tratamento e ter sucesso nesse tratamento, né? Então é só vai com fé, olha adiante que vai dar tudo certo.